Essa é a cidade de Manaus. Localizada no coração da floresta amazônica brasileira, recebeu esse nome em homenagem à nação indígena dos Manaós, Mãe dos Deuses, o mais importante grupo étnico habitante da região, reconhecido historicamente pela sua coragem e valentia. Manaus é reconhecida internacionalmente pela sua beleza exuberante, sua rica fauna e flora e, claro, sua gastronomia. Chegou a hora de embarcar em uma experiência selvagem juntamente com os nossos amigos Joey Anuar. Joey Hatab é o maior canal árabe do YouTube. Nós já tínhamos assistido alguns vídeos dele, mas nunca imaginamos que um dia ele iria se tornar um grande irmão. Essa história começa assim. Em uma manhã ensolarada de outono carioca, recebemos a seguinte mensagem no nosso Instagram. Pegamos um avião em direção a Manaus, onde iremos provar as deliciosas frutas exóticas da Amazônia, visitar a Feira Manaus Moderna e a Feira da Banana para conhecer os costumes e peixes locais. Iremos passar uma tarde em uma comunidade indígena, capturando formigas para comer e conhecendo de perto os costumes locais. Também iremos visitar o mais famoso encontro das águas, Rio Negro e Solimões, além de pescar piranha com um nativo da região e finalizar com uma trinchã na brasa com farofa de banana em uma peixaria muito tradicional da cidade. Nossa aventura começa agora. Fazendo a degustação aqui de frutas exóticas de Manaus, Amazônia. Várias frutas legais, ingá cipó, ingá chinelo, mari-mari. Tá na época também, pupunha, né? Tem pupunha? Hoje não. Maracujá também não. Tem o selvagem? É o maracujá do mato, né? Tem xerimoia, bacuri, cupuaçu, e é isso, ó. Ingá chinelo, ingá cipó e mari-mari. Do like this. Like this, like this, like this. Ice cream para rua. Like this. I love this one. This is my favorite. I tried before. My favorite in Colombia. I tried. Ele adora, uma das favoritas dele. Provou na Colômbia. Maracujá do mato, docinho. E aqui temos... Oh yeah, this I like also. Biribá. Biribá. Parece uma temoia gigante. Parece uma temoia gigante. A temoia é verdinha, né? Genius. Irmão. This is my second favorite. I try in Peru. Love it. And now in Amazonas it's delicious. Deliciosos. Deliciosa. Qual a primeira que ele mais gostou? Deliciosa. Maracujá do mato. بدك ال 85. Ingá cipó. Parece uma espada, ó. Tô aqui com meu amigo Maicon. Cadê sonolento? É isso, aí tu veio, ó, daquela torção. Aí. Lindona. Esponjenta, né? Esse é o ingá chinelo? Não, o ingá cipó. Que parece um cipó mesmo, né? Por isso. É mais, tem um sabor mais neutro, né? É, às vezes tem umas mais doces, outras Tem não. umas mais doces, outras não. É, cipó porque parece um cipó mesmo. Mari-mari. Dá essa torção também, já abre, ó. E aí parece aquela balinha... Parece uma Mentos, né? Olha lá, lindona. Uns disquinhos verdes, pequenininho, né? Ó. Ela tá mais numa pegada maçã verde, talvez, né? É, maçã verde. Maçã verde.
Cara, essa aqui é uma das minhas favoritas. Bem interessante. Cara, está muito feliz de estar de volta na Amazônia, sendo anfitrião aqui do Joey. E a gente trouxe aqui o Mark Wins em 2019. Então a gente está muito feliz de estar de volta. E é isso. Não dá vontade de parar de comer essas frutas maravilhosas. Essa daí é minha. Essa é sua. Cupuaçu. Muita polpa, ó. Bem cremosa. Cheiro muito forte. Azedinha, de textura, parece uma jaca. Bem cremosa e grudenta. Tá muita sobremesa, suco, uma delícia, adoro também. Chocolate também. Chocolate com cupuaçu, verdade. Nossa. Algumas partes um pouco mais doces, mas de textura lembra muito a jaca, ó. Bem gosmenta, né? E aí em algumas partes um pouco mais amargosas, aí você pega outras partes mais açucaradas. Delícia. Aí. Dá pra tirar a casca do alface? Cara, vendo assim, lembra muito mistura de manga com pêssego. Uma manga com menos açúcar. Sem fiapo, né? Sem fiapo, é. E é abricó e não o que vocês estão pensando aí. É, cara, deliciosa. Muita água. Não tem um fiapo. Delícia. Já tá sentindo o dono da barraca, né? É, ingá chinelo. Será que parece um chinelo? A outra era ingá de cipó, porque parece um cipó. E essa aqui ingá chinelo. Let's try ingá chinelo. Gashanelo. Chanelo. Chinelo. 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 Só que aqui. Tem um gosto bastante neutro, não dá pra... Very neutral taste, right? Esponjenta. It's good. It's good. Chegamos aqui agora no mercado do peixe, estamos aqui na barraca do seu Manuel, box 28. É isso, cara, a gente está indo para uma comunidade indígena e a gente não sabe o que a gente vai esperar lá. Então a gente vai comprar uns peixes só para garantir. Comprar aqui um matrinchã, um tambaqui e é isso, seu Manuel, box 28. É matrinchã bonito. Vira, mano, agora vira. Esse mercado aqui é muito maneiro, quando você vem final de semana, ele tá pulsando, lotado, os manauaras comprando peixe aqui, bandeira do Brasil, bandeira do Mengão. Manaus tem uma das maiores torcidas do Flamengo no Brasil e é muito legal, cara, a interação aqui com os vendedores, com os locais. É um lugar que quando eu venho é sempre muito alegre. E é isso, estamos aqui com o seu Manuel, limpando o nosso peixe. Manuel Beijoqueiro, Manuel Beijoqueiro. É o cara que mais beija nesse mercado. É isso, compramos aqui tambaqui e matrinchã. Muito maneiro, cara. Logo quando eu comprei o peixe, já chegou um outro cara querendo vender essa sacola aqui super resistente, que é justamente para não ficar cheiro, para você não se sujar. E é isso. Vamos que vamos. Vamos dar mais um rolezão aqui, provar mais umas frutas. E muito feliz de estar de volta aqui em Manaus, cara. Realmente, para quem é do Sudeste, para quem é do Nordeste, é emocionante.
Sem palavras. Na frente do box do seu Manuel, tem aqui o box 23 do Ricardo. Fiquei impressionado com a habilidade dele cortando o peixe. Cortando de uma maneira sensual, de uma maneira envolvente. E a gente tem um clássico aqui, jaraqui. O meu jaraqui não vai sair mais daqui. O cunaré também, lindão. Jaraqui, 10 jaraqui é 20. 10 jaraqui é 20, hein? 10 é 20. Aqui todo mundo tem jogueira, irmão. Vai lá no mercado. Chegando aqui agora às margens do Rio Negro, lugar belíssimo, que saudade que eu tava desse lugar, a energia que tem, transmite paz, relaxamento. Tô aqui com meu amigo Anuar. Anuar, eu sou marroquina. Marroquina? Yeah. Alright, Marroquina. Brazil Marroquina, you know? How do you like Brazil? Brazil is so beautiful, man. It's such a beautiful place. Amazonas. I mean, this is my first time here in Amazonas. So it feels like it's another world. And it's crazy. All the boats, all the people, all the food, the exotic fruits. Cara, Anuar, ele originalmente é de Marrocos, marroquino. Ele que é o filmmaker do Joy. E é isso, falou a primeira vez aqui na Amazônia. Tá amando, é indescritível mesmo. E é isso, vamos curtir esse visual aqui. E tô maravilhado com a beleza de Manaus. Cadê o rama? Chama lá. Ui, recepção quente. Nossa. Vocês perceberam como que eu fui recepcionado, né? O macaquinho já todo eufórico, escalou meu braço e já fez o trabalho dele. Perguntando aqui pro Pedro, o pajé, o chefe da tribo, perguntei se era algo bom, se era positivo, se era algo rotineiro. Ele falou que é a primeira vez que um visitante vem aqui e faz isso. Bom, vamos começar aqui com a apresentação. A gente teve a oportunidade de vir aqui em 2019, a gente trouxe o Mark e a família dele. Dessa vez está um pouco diferente, a cozinha do Pedro pegou fogo, tiveram que reestruturar aqui. Dá para perceber também que a FUNAI está cuidando aqui também do espaço. E é isso, começar aqui a apresentação de boas-vindas e depois Pedro vai cozinhar pra gente. Sejam bem-vindos. Vai fazer o pão lá.
Qual o seu nome? Junco, O Tinkan. tu faz papacate. Como é que é? O nome dele? Faço que faz papacate. Qual o nome dele? Pássaro que leva pra casa? Ah, pássaro que faz a própria casa. E o seu nome, qual é? O meu é Boca de Lagarto. Legal o meu nome? Bonito? Qual o seu nome de novo? Junco, Chanko junco, Munchanko. Muchankan. Muchankan. Pássaro que vive. Pássaro que faz a sua própria casa. Dói um pouquinho. Vocês viram, né? Ela pousou aqui no meu braço, dói um pouquinho, mas elas são lindas demais. E agora a gente chegou aqui na cozinha. A gente vai comer um peixinho ali, vai comer as formigas. A saúva, que é a que tem gosto de capim-limão. A gente comeu da última vez. E vou mostrar um pouquinho também dos bastidores aqui. E ó, tá começando a chover, ó, todo dia chove aqui. É bom até pra visão. Você come todo dia, né, Pedro? Todo dia. Yeah, he eats every day on his daily basis. Ó, tem um tarubá. Tarubá é uma bebida também tradicional do povo Sateré-Moé. Yeah, Tarubá, it's one of their local beverage, their local drinks. So how they cut the ants? Can we The see? ants, we're gonna see tá na árvore, né, as formigas, né? Não, You wanna eat? na terra. Bom, vamos começar aqui. Qual é o nome disso aqui, Pedro? Pitiozinho. Pitiozinho. E aí, eu lanço aqui, só puxar aqui. É. Pode puxar. come. Puxa. Boa. E aí, só a carninha. Isso. Ou Com a tu molha pimentinha? aqui ou aqui. É. E vai um pouquinho, que é Pimentado. pimentado. É. Isso, ali. Yeah, parece frango. Né? O que você acha? Macio, é. Tem Macio. gosto. Yeah, it O sabor. tastes like chicken, I think. Vamos rechear aqui o nosso chibé com a formiga sarrai, alimento do povo Sateré-Moé. E é uma formiga especial. Serve de alimento. Segundo nossos antepassados, minha avó, meus avôs, também é bom para a vista, né? A formiga. Aí, ó. because it's alive. Agora pode degustar. Guilherme. alive. Vamos ali agora no outro lado da propriedade aqui do Pedro, mostrar como é que pega as formigas. Elas ficam na terra e vai amortizar elas na água. Vai mostrar todo o processo aí. Tem mais uma outra bebida ali de mandioca fermentada. E esse lugar aqui é fantástico. Se tiver a oportunidade de conhecer, venham, porque vale muito a pena. Uma paz, né? Eles têm um próprio ritmo deles. O nome da bebida da mandioca fermentada se chama Tarubá. E é uma das bebidas locais que ele tem. E tá assando ali o peixinho também que a gente trouxe. O tipo de formiga que o Pedro tá pegando aqui se chama saúba. E na língua de vocês qual é o nome, Pedro? Sarrai. Sarrai. Qual é o nome da língua? Sateré-Moé. Sateré-Moé. Chama de sarrai. Tá tirando ali da terra. Sarrai.
Vê que ele vai dando as pauladas ali na árvore, no tronco, e elas vão saindo, as menores primeiro, depois as grandes. Coloca no balde de água para amortizar e aí sim separar elas para comer. Rio Solimões. São dois motivos porque os dois não se juntam: a velocidade do rio, densidade, profundidade, temperatura. Rio Negro 28 graus, Solimões 22. Tem um lance do A gente pH está do também. lado do Negro. Isso, está do lado negro. E o Solimões é o que é mais barrenta, a água mais marrom. Exato. Toda vez que a gente vem aqui tá sempre muito vento, né? Tem uma corrente de ar, de vento muito grande. E também quando você passa com o barco e toca na água, você sente a mudança drástica de temperatura, né? Rolando de 28 para 22. E é isso, é um dos pontos turísticos da cidade, parada obrigatória, tem que vir, é muito lindo. Tem uma energia. Uma energia indescritível e tem que vir, qualquer hora do dia vale a pena. Legal, tá de volta. Voltamos aqui no Porto da Ceasa, onde saem os barcos aqui para fazer o passeio do Encontro dos Rios. A gente decidiu voltar aqui porque a gente veio ontem à tarde, a luz não estava ideal e a gente quer ver como é que fica as condições climáticas num dia de sol mais cedo. E aqui onde tem a balsa também, a gente faz a travessia dos carros para o outro lado do continente. E é isso, e a gente combinou com o nosso barqueiro, o Fredson, ver se há a possibilidade de pescar piranha, que o Joey e o Anar quer ter essa experiência, né? Então é isso, estamos de volta. Felizão, cara, Manaus tem uma energia indescritível, lugar pulsante, vamos nessa. Fredson foi pegar as varas e conversando aqui com os barqueiros, né? Eles estão num dia de rico? Tem dia que eles saem daqui rico, turismo bomba. Pelo Tem sorriso, dia... eles estão num dia rico. tem dia que tá no marasmo. Turismo tem dessas coisas, né? É igual a bolsa de valores. Um dia tá na alta, outro dia tá na baixa. O importante é manter a regularidade, a regularidade, né? Tem que pingar todo dia, né, mestre? Um pouquinho, né? Hã? Um pouquinho, né? O faz-me rir pra sorrir. Olha lá, ó o Fredson com as varas. Bom dia, Fredson. A vara tá aqui, né? Agora, se vai pescar piranha, outros 500. Estamos indo pescar piranha agora. A gente acabou de passar ali num trecho do rio muito bacana, onde tem as Vitórias Régias, que são as plantas aquáticas, as maiores do mundo. Elas são comestíveis, conseguem segurar o peso até 45 quilos e elas são belíssimas. E a gente acabou de chegar aqui num barco de um pescador. Vamos ali trocar ideia com ele, fazer um tour por dentro do barco dele. Aí chegamos aqui. Qual é o seu nome, mestre? Pedro. E aí, seu Pedro, tudo bem? Tudo bem, graças Hora do almoço? É. Tá comendo o que? Um peixinho? É feijão que eu fiz. Feijão? É. E aí, o senhor tava pescando mais cedo? É, eu boto cedo, tá lá na água esmalhadeira. Legal. E aí, o que tem de bom pra pescar aqui em volta? Rapaz, tá toda a qualidade, tá dando, né? Só que o jacaré não deixa. É, Tem um até lá na linha, eu acho que se ele não sacou, tá lá, bravo. o jacaré na linha, eles pegam tudo.
Pega. E qual tipo de peixe que o senhor pega aí? Aqui nós estamos pegando aracu, branquinha cabeça lisa, esses peixes assim. Legal. O seu Pedro tá fazendo aqui um feijãozinho. Ainda nem endureceu direito. Ó, feijão baiano, abóbora. Vai endurecer na barriga, né? Não, eles Não estão vindo. Seu Pedro, o senhor mora aqui sozinho? aqui no barco eu tô aqui, agora a minha casa é aí. Ah tá, o senhor não mora aqui não. Não. Entendi. A minha casa é aí. Legal, legal. Yeah, that's actually his fishing boat. He lives around here. You also sleep here? Sometimes. Dorme aqui às vezes ou não? Eu durmo aqui, eu só vou quando eu faço pescaria, eu deixo as canoas lá em casa ali. Yeah, he lives on the other side of the Aí river, eu vou embora pra but lá. he spends the entire day fishing here. Once he's done, he goes back home. Okay. But sometimes he's just Sleep here. Sleep here. So it's like a hotel for him. Sometimes he sleeps, sometimes. Yes. Seu Pedro, tem aqui jaraqui. O que mais? Aracu, branquinha cabeça lisa. Tudo é, Vai vender tudo? se Deus quiser. Mas eu só vou quando eu encho essa geladeira aqui, aí mais um pouco nas outras. E o senhor tá bebendo o que? Cafezinho? É. Cafezinho. Getting the best fish, most dangerous. Yes. Aí falando aí, vamos pescar aqui agora o peixe mais perigoso que tem aqui no Rio Amazonas, na Amazônia. E aí estamos aqui com o seu Pedro no barquinho dele. Vamos lá pescar essas piranhas agora. قطع عشان يطلع السمك. طلع ما فوق. Paquizinho selvagem. طلع. Aqui achei a piranha. E aí, seu Pedro, tem ali um crocodilo, jacaré. Onde eu fui, ele estava aqui no anzol. Não sei se ele já sacou, né? A gente tá aqui num dos igarapés. Seu Pedro tá tentando pescar piranha, outros peixes locais, tá puxando a rede. Pegamos aqui só 2 piranhas, mais um mini... Qual o nome do peixe, seu Pedro? Tambaqui. Tinha um crocodilo ali perto, preso no anzol. E é isso, tá puxando aqui. Qual o nome dessa rede, seu Pedro? Malhadeira. Malhadeira, tá puxando a malhadeira para ver se tem alguma coisa. Mas não estamos com tanta sorte. Ó, mais um aí. Branquinha cabeça lisa. Branquinha cabeça lisa. Another fish. Is it Brianna? Não. Branquinha cabeça lisa. Ovada. Ovada. Boa, pescada. Boa, seu Pedro. É, Fritinha. é mesmo. He's saying like fry fish. Esse aqui ele falou que não sabe nem o nome. Vocês podem ver que ela morde mesmo, é perigoso. Ela tá arrebentando com a planta, ó, Olha aí, ó. com a folha. Tomar cuidado que pode machucar. Dangerous? Dangerous, for sure, man. Perigoso. Tem que saber pegar, ó. Não. Para cozinhar agora. Irado o barco dele. Que paz esse lugar que ele mora, cara. Vai fritar agora o peixe? Vou. Frita aí no Aqui no fogãozinho. fogãozinho. Fogão uma boca. É. Fogão de uma boca, demais. Caramba, cara, a paz que esse lugar transmite, né? Você fica relaxado, né?
Pô, ser humano igual o Pedro não existe. Não tem. Ele é só uma boca, só que dentro é 4, pequeno. Ah, 4 desse tamanho, ó. entendi. A gente é muito sortudo. O seu Pedro, ó, nunca recebeu. Ninguém aqui tá recebendo a gente pela primeira vez. Fritando um peixinho ali delicioso pra gente. Temperado por ele mesmo, não é isso, Pedro? Isso, é isso. Obrigadão, seu Pedro. Ah, Seu Pedro falou pra gente que tem até cafezinho ali. tem café lá na garrafa de matou. A briga vai ser ruim é prato, né? Prato com colher. Prato a gente come com a mão. Aí, ó. Tô sentadinho aqui, ó. Só vendo o seu Pedro cozinhar pra gente. Isso daqui é o meu baião, não saiu bem não, mas eu não sei como é que tá. Com jurumu dentro, já viu? Jurumu? Com jurumu dentro? Não. É Olha- o quê? Esse Olha aí, laranjinha? carne salgada. Seu Pedro adora conversar, tá aqui contando várias histórias pra gente. Tem quantos filhos, seu Pedro? 3? 2 filhas. 2? Uma de 32 e a outra de 28. Mas ele falou que nem sabe direito. Caçula, que não queria abrir filho, Não queria? dizia que o filho dela era os netos. Eu vou botar esse peixe pra cá. Pra tratarem, né? O peixe dele ele não comia não. Bora, pessoal. Aí, olha o celular do Pedro. Do seu Pedro. Só o prato que... Cadê? O celular. uh, Tem WhatsApp não, você só se comunica com... Se ele disser que eu já perdi, só só aqui celular, nesse ó. lago eu perdi. Gostoso. Mostra aí o prato aqui. Prato destruído. Graça tá assim. Quer feijão, não? Não, só um peixinho. Tchau, vou morar aqui na Amazônia. Ligando pro seu Pedro. Oi, Pedro, é o Rocinho que acabou de sair do teu barco, tudo bom? Ó, tá vindo um disco voador aí em cima do teu barco aí, dá tchau pra ele aí. Vai aí pra fora, dá um tchau. Ó lá, dá um tchau aí pra ele. Fica dando tchau aí pra ele, pro disco voador. Isso, continua, continua. Não desliga não, fica aqui comigo. Fica dando tchau aí, tá vendo aí o disco voador? Dá tchau aí. Tu é o melhor, seu Pedro. Já tá com saudade, né? Tá mesmo? Tá com saudade? É isso, a gente vai finalizar aí essa experiência em Manaus em grande estilo. Estamos aqui na Morada do Peixe, uma peixaria, um lugar especializado em peixe na brasa. E legal que eles vendem também aqui carne de tartaruga. Eles têm Tem vários pratos com tartaruga na verdade. um viveiro, né? Eles têm um viveiro gigante, tem picadinho de tartaruga, tem guisado de tartaruga. Mas a gente decidiu pedir aqui um matrinchã recheado com farofa uarini e vinagrete. E pedimos aqui também farofinha de banana pacovan. Pedimos aqui piracaia, que é o peixe assado na brasa, uma técnica muito antiga que não só os manauaras, mas em Belém também, Alter do Chão, é muito comum fazer o peixe assado na brasa. Matrinchã é um peixe muito gordo, legal, que quando ele traz o prato, garçom muito habilidoso, ele enrola o couro do peixe para mostrar a carne. E peixaria, pô, o cheiro tá maravilhoso. E peixaria em Manaus é como se fosse uma churrascaria, né? Só que em vez de carne é peixe. E quando você estiver em Manaus é peixe sim. Peixe dia sim, o outro também. E o outro também, exato. É isso, ó. Pode faltar pimentinha de tucupi.
Cara, matrinchã é um peixe que eu gosto muito porque tem muita gordura, né? E aqui é a tão famosa farinha Guarini, que é aquela farinha ovada, né? Olha que legal. Isso aqui é cultura manauara na veia, né? Se você gosta de farinha, pisou em Manaus, leve para casa. Seja para sua casa ou de presente. A gente sempre leva de presente pra vozinha. Tem esses espinhos gigantes, mas é uma carne muito saborosa. Fica meio levemente rosado. Um peixe com muita gordura, bem gostoso, peixe gordo, né? E essa farinha aqui é um caso de amor. E a farofa com banana pacovã também maravilhosa, pimentinha tucupi. Bem legal. E tem ali, né, o viveiro de tartaruga, né, as tartarugas gigantescas. Delícia de peixe. Esse peixe aqui, quando você pede, você tem direito a 2 guarnições. Pode ser baião de 2, feijão, macarrão. Te dispensou as guarnições. Pediu uma guarnição à parte, que é a banana pacovã com a farinha Guarini. Então é uma farofa de banana com a farinha Guarini. Combina muito. Muito gostoso. Tem umas outras farinhas ali. Pimenta aqui fantástica. Peixe muito saboroso. Meu peixe favorito. Na Amazônia, quando perguntam, cara, qual é o teu peixe favorito? É o matrinchã. Muita gordura, muito saboroso. Na brasa tem um diferencial. Caramba.